dia para todos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, o seu lugar, por gentileza. Obrigado. Meus irmãos, que bênção de Deus poder estar com vocês. Mais uma oportunidade, mais uma manhã. É uma alegria muito grande poder revê-los e conhecer aqui alguns tantos outros irmãos. Uma alegria muito grande poder estar junto com vocês, tá? Pastor André, obrigado pela liberdade de sempre, da gente poder ministrar a palavra do Senhor. Deus abençoe o Senhor. Todos os pastores, né? Pastor Denilson e todos os pastores aqui da igreja que hoje estão aí mais um dia comemorando esse dia importante, né? Como foi dito aqui, Deus deu à igreja pastores. E é sempre uma batalha muito grande aquele que milita no ministério. Mas, graças a Deus, Deus tem dado homens fiéis que têm permanecido, né? Eu quero fazer uma leitura com vocês de dois textos da Bíblia Sagrada. O primeiro texto vai ser de João capítulo 3, versículo 14 e versículo 17. Versículo 14 a 17, tá? E depois João capítulo 12, versículo 23. João capítulo 3, queridos, e versículo 14. Muito obrigado, Nau, pelo convite, tá? Irmãos Ni, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela oportunidade. João capítulo 3, versículo 14 ao versículo 17 vai ser o primeiro texto, tá? O segundo texto vai ser de João capítulo 12, versículo 23. Todo mundo encontrou? Amém, né? A palavra do Senhor diz assim: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Preste bem atenção na expressão do versículo 14. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Agora João capítulo 12, versículo 23, queridos. Diz assim, ó: Jesus respondeu: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Em verdade lhes digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perderá, mas quem odeia a própria vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve deve me seguir onde eu estou, e ali o meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. Agora o meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse: eu já o glorifiquei, o glorificarei novamente. A multidão que ali estava, ao ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Versículo 31. Chegou a hora deste mundo ser julgado. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quando, porém, eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Amém. Atrairei todos a mim. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a atração da cruz. A atração da cruz. Quando eu for levantado, atrairei todos até a mim. A atração da cruz. Antes de começar aqui a ministração, minha esposa mandou mensagem e disse: não esquece de falar. Eu julgo que a grande maioria dos irmãos já tem, né? Mas no final eu estarei ali embaixo com o meu livro, Filhos na Mão de um Deus Amoroso, tá? A premissa do livro é que Jesus é o salvador de tudo que deve ser salvo, inclusive ou principalmente das nossas concepções equivocadas a respeito de Deus. Eu dividi o livro em duas partes. A primeira parte eu faço uma retratação da imagem de Deus a partir de Jesus. Tudo que Jesus é, Deus é.
E tudo que tu imagina de Deus que não pode ser visto em Jesus, não é Deus, é apenas as nossas concepções equivocadas a respeito de Deus. E a segunda parte, eu trato da cruz, que a cruz não é uma obra de juízo ou de pagamento, é uma obra de amor, prova de amor de Deus para com a humanidade, tá bom? O livro custa R$39, você pode comprar em dinheiro, Pix, e tem a maquininha para você comprar no cartão de crédito até 40 vezes, né? Tá certinho já. A atração da cruz. Queridos, tem um pensador americano chamado Brian Zend, no seu livro Quando Tudo Está em Chamas, ele diz que no ocidente pós-cristão, Deus faz parte da nossa árvore genealógica. Deus faz parte da nossa genealogia. No ocidente pós-cristão, Deus faz parte da nossa genealogia. O que ele está falando? Está falando que a cabeça pensa de acordo com o chão que os pés pisam. O teu pé vai trilhando uma jornada e a tua cabeça vai pensando de forma simultânea. Dentro de uma cultura onde Deus é extremamente propagado, na sexta-feira o IBGE soltou aí os dados, né, do número de evangélicos, católicos, cristãos no Brasil, é avassalador, é uma coisa assim impressionante o número de cristãos. Nós podemos dizer que nós temos uma nação cristã, vivemos em uma nação cristã. De modo que quando você vai falar de Deus às pessoas já têm uma ideia de Deus. Por quê? Porque no ocidente pós-cristão, que foi aculturado pela cultura cristã ou pela mensagem cristã, Deus faz parte da nossa árvore genealógica. É como se Deus fosse um parente distante. Sabe quando você ouve falar de um bisavô que você não teve contato, um tataravô que você não teve contato? Você cria uma caricatura, uma imagem dele, mas aquela imagem não te afeta. Se você pega uma foto de uma pessoa dos seus antepassados, aquilo não vai te afetar. E por que não vai te afetar? Porque não existe relacionamento, não existiu vínculo, não existiu laços emocionais, psíquicos, relacionais. Tudo que você sabe é que aquela pessoa foi importante em algum momento da sua família, mas você não sabe como aquela pessoa de fato te afeta. Ela faz parte da tua árvore genealógica. É curioso porque isso acontece inclusive na nossa jornada de fé. Nós criamos caricaturas a respeito de Deus e muitas dessas caricaturas advêm de pessoas da nossa família que nos transmitiram a imagem de Deus desde o berço. Ou, mesmo que ainda nós não tivéssemos pessoas dentro da nossa família que nos transmitiram a imagem de Deus, nós vivemos numa cultura cristã. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 37 anos de idade, não houve um ano da minha vida que eu não acreditasse em Deus. Porque eu sou criado na igreja. Então, eu não lembro o dia que eu aceitei a Jesus. Eu já amava Jesus antes de me encontrar com Ele. Saca não? Percebe? Deus já era uma realidade na minha vida que eu não sabia como me afetava, mas eu já amava apesar de não saber como me afetava. Então, quando você está dentro de uma cultura ou dentro de um ambiente onde Deus é extremamente propagado, parece que Deus faz parte da tua árvore genealógica. É alguém que você sabe que existe, é alguém que você vive sabendo que a existência dele foi realidade em algum momento da história, mas aquilo não te é pessoal, aquilo não te afeta. Você ama, mas ama uma imagem que não te afeta necessariamente. E por quê? Porque não existe laços e nem vínculos. Eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos. Por exemplo, Moisés. Vocês conhecem a história de Moisés. Moisés é descendente do povo de Israel, do povo de Deus. Ele é israelita, ele é judeu. E Moisés ouve falar de Deus a sua vida inteira. Ele sabe quem são os seus antepassados. Mas a Bíblia diz que um dia ele está lá no Egito, e vocês sabem que ele teve que fugir do Egito, porque ele matou um egípcio, e lá pelas tantas ele se casou. E um dia ele está apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, quando de repente ele vê uma sarça pegando fogo, e aquela sarça não se consome. Era um espinho a sarça, né? Que soltava ali um óleo, entrava em combustão rapidamente, logo se apagava. O Moisés olha para aquela sarça pegando fogo, e nada de novo. Mas de repente ele vai andando, ele vê que a mesma sarça continua pegando fogo e ela não vai se consumindo. Ele olha e diz: esse negócio aí está estranho, vou chegar para lá para ver. Por algum motivo os personagens bíblicos eles se atraíam por coisa estranha, né? Não sei o que tem, eles vão se atraindo por coisa estranha. A Eva viu a cobra falando e disse: opa, vou lá falar com ela, assim, do nada, né? O Moisés olhou aquilo pegando fogo e disse: rapaz, isso ali é estranho, vou lá para ver. Aí a Bíblia diz que ele vai se aproximando e de repente ele ouve uma voz de dentro da sarça que fala com ele, dizendo: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, isso aqui é terra santa. Mas quem é que está falando aí? E aí Deus fala para ele: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o
Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isso Moisés sabia, mas agora ele sabe saber diferente. E por que sabe saber diferente? Sabe saber diferente porque isso agora é pessoal. Já não é apenas o Deus que se revelou para os seus pais, o Deus que revelou para Abraão, para Isaac, para Jacó. É um Deus que ganhou rosto, que ganhou familiaridade, que ganhou vínculo, que ganhou pessoalidade. É o Deus também de Moisés. Uma outra história bíblica, Jó. Vocês conhecem a história de Jó. Ele perde tudo, mas ele passa toda aquela provação e todo o seu sofrimento com dignidade. E a Bíblia diz que lá pelas tantas, Deus se apresentou a Jó, conversou com Jó, falou com Jó. E no final do seu livro, Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, era o Deus da minha genealogia. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora tu és um Deus pessoal, porque os meus olhos te veem cara a cara, face a face. Ganhou densidade. Vocês vão lembrar também de Paulo. Paulo era um zeloso da lei, conhecia tudo sobre Bíblia, sabia tudo sobre a Torá, mas a Bíblia diz que ele persegue o povo de Deus, os cristãos, porque sendo zeloso da lei, ele julga que o povo cristão era uma heresia dentro do judaísmo, e em nome de Deus ele persegue o povo de Deus, até o dia que ele se encontra com Jesus na estrada de Damasco. Ele cai e ele ouve uma voz que fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele fala: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Enquanto ele tinha uma ideia de Deus, ele perseguia o povo de Deus, e na verdade estava perseguindo o próprio Deus, porque ele adorava uma imagem de Deus sem conhecer a Deus. Era o Deus dos seus antepassados. Quando Deus toma pessoalidade para ele, toda a sua percepção da realidade é transformada. Vou dar aqui um outro exemplo, que a gente toma ele como pejorativo, mas toda ação, ainda que seja errante, mas é baseada em sinceridade, nós temos que julgar ela um pouco diferente. É o caso de Tomé. Vocês conhecem a história de Tomé. Jesus morreu, ressuscitou e foi aparecendo aos seus discípulos, mas eles nutriam muitas dúvidas acerca de Jesus. Tanto em Atos capítulo 1, Lucas registra que Jesus apareceu para os discípulos no espaço de 40 dias, dando para eles provas infalíveis, porque eles tinham muitas dúvidas acerca de Jesus, mesmo Jesus ressurreto. Em Mateus capítulo 28, a Bíblia diz que Jesus aparece para eles na grande comissão, aparece para eles ressuscitado, e a Bíblia diz que eles adoraram e duvidaram. Adoraram e duvidaram. Eles mantinham muitas dúvidas, mas nós tomamos por Cristo somente Tomé, né? Nós tomamos o Tomé o incrédulo, mas todos eles ali tinham uma certa dúvida acerca da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, foi aparecendo para os discípulos, e um dia o Tomé resolveu sair. Jesus aparece para os discípulos, e quando Tomé volta para casa, eles falam: Tomé, Jesus apareceu aqui. Mas não é possível, a gente viu ele morto, ele estava na cruz, ele morreu. Não, ele ressuscitou, ele esteve aqui, falou conosco. E o Tomé fica meio assim, meio que se entender, e diz: não, eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar nas suas feridas. A Bíblia diz que Jesus volta a aparecer, e ele diz para Tomé: Tomé, toca nas minhas feridas. Ora, a gente costuma criticar Tomé: o Tomé é o incrédulo. Mas pondere, Tomé não queria um Jesus ressurreto para Pedro. Tomé não queria um Jesus ressurreto para Tiago. Tomé não queria viver da experiência da ressurreição de João. Tomé queria a ressurreição na vida dele. Tomé queria Deus vivo, não na vida de Pedro, não nos olhos de Pedro, não no coração de Pedro. Tomé queria a ressurreição no seu próprio coração. Ele queria sair do Deus abstrativo, como ideia do meu pai, da minha mãe, do meu pastor, dos meus amigos, da minha comunidade de fé, mas um Deus pessoal, que aonde eu estou, Ele é real, Ele é vivo, Ele é pulsante, Ele faz um coração ficar quente em mim. Tomé queria sair da ideia, como Jó saiu da ideia, como Moisés saiu da ideia, como Paulo saiu da ideia, e ele mesmo ter uma experiência viva com o Cristo ressurreto. Nós julgamos isso às vezes de pouca importância, mas isso é de muita importância, porque se Jesus não é uma experiência viva para mim, em mim, eu posso correr o risco de ter uma espiritualidade baseada numa ideia de Deus.
e não no provar do próprio Deus. Como o Nau falou aqui, Deus não é de ser pensado, né? Deus é de ser provado. Provai e vede que Ele é bom. Deus não é de pensar, dizia a Carla Madeira no seu livro Tudo é Rio. Deus não é de pensar, Deus é de sentir. Deus é de viver. E muitas vezes nós nos contentamos com Deus de pensar. Ora, lá em João capítulo 5 e versículo 39, versículo 40. Olha o que a palavra do Senhor Deus diz. Jesus estava conversando com os fariseus, discutindo com eles. E Jesus fala, João capítulo 5, versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são elas, as Escrituras, que testemunham ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para que eu vos dê vida eterna. O que Jesus está falando? Vocês leem a Bíblia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda de novo. Vocês estudam a Torá, porque vocês julgam que lendo, sabendo tudo sobre Deus, vocês terão vida eterna. Contudo, a Bíblia, a Torá, testifica ao meu respeito. E vocês não querem vir a mim para que eu vos dê vida eterna. O que Jesus está falando? A Bíblia é a placa, mas eu sou o caminho. Sem o caminho, você não chega a Deus. Sem a placa, você erra o caminho. A importância da Bíblia é nos dizer o caminho e a gente não errar o caminho. Mas se tiver placa e não conhecer o caminho, você vai morrer com placa, sem entrar no caminho. E Jesus é o caminho. E eles confundiam e tomavam a placa pelo próprio caminho. Olha, eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos. Por exemplo, imagina que um casal vai num restaurante. Aí você vai lá, senta com a sua esposa e você fica lá 2 horas olhando para o cardápio. Aí vocês ficam 2 horas olhando para o cardápio. Olha esse cardápio. Olha que maravilha esse layout. Olha o preço dessa lasanha. Olha o preço dessa lagosta. Olha o preço. E vai indo. E a gente vai parar falando de comida agora, essas horas, né? O negócio aperta, né? Mas você vai vendo ali a comida. E você vai vendo o layout. E você vai vendo aqueles pratos maravilhosos do cardápio. E você, meu Deus, que restaurante maravilhoso. E depois de 2 horas, você chama o garçom. E você diz, garçom, muito obrigado. Estamos satisfeitos. O garçom vai olhar e vai dizer, espera aí. Vocês saíram de casa. Ficaram 2 horas sentados aqui. Vocês não vão pedir nada. Nada, nós já estamos satisfeitos. De quê? De comida? Não, de cardápio. Ele vai dizer, não, mas de cardápio ninguém fica satisfeito, porque de cardápio ninguém vive. Quer viver? Tem que comer. O que Jesus estava dizendo é, a Bíblia é o cardápio, o culto, o restaurante. E você vem aqui e você ouve tudo aquilo que é o Evangelho, mas ainda assim não provou do pão da vida. E o que Jesus estava dizendo é que na Bíblia você tem a mensagem do que é o pão, do que nós servimos aqui. Mas se você quer ter uma experiência com Deus, não pode ser simplesmente de ouvir falar. É você que vai ter que comer o pão vivo que desceu do céu e provar do alimento de Deus. Um outro exemplo, imagina que você está numa estrada deserta, com muita sede. Você está naquela estrada deserta com muita sede. E de repente, já desfalecendo de tanta sede, você vê uma placa que diz, persevere. A 700 metros, você vai encontrar uma fonte de água gelada. Aí você vai até aquela placa e você fica tão grato pela placa que você beija a placa, você abraça a placa, você faz carinho na placa, você tira uma selfie na placa e você monta ali uma barraca, um acampamento na placa e você dorme na placa e você fica com a placa, mas você nunca vai na fonte de água. O que vai acontecer com você? Você vai ter a informação certa, mas vai continuar com sede. Vai continuar sedento. Você vai saber fazer as abstrações. É 700 metros, é mais ou menos desse jeito. É por ali que é a fonte. A água é gelada, mas se você não ir na fonte, a sede vai continuar. É por isso que Jesus não falou para a mulher samaritana, faça uma abstração teológica ao meu respeito, e aí essa sede existencial que você tem vai desaparecer. Não. Jesus chega perto da mulher samaritana, e Jesus fala, dai-me de beber. A mulher olha para Jesus e fala, o senhor é ousado, o senhor é judeu, não deveria estar falando comigo, muito menos pedindo água, porque o problema ali não é só de falar, de judeu que não fala com samaritano. O problema ali
é que Jesus pediu para beber a água. Porque Jesus não tem caneca. Quem é que tem caneca? A mulher. E Jesus está dizendo, pega essa caneca que você está usando aí e me dê aqui. A mulher fica espantada, porque se você é um judeu, tem contato com um samaritano, ou com um gentil, ou come no mesmo prato, ou bebe do mesmo copo, você tem que ficar 7 dias sem entrar no templo, só se purificando, porque judeu, samaritano, é impuro. Jesus olha para a mulher e diz, dessa caneca que você bebe, dá-me de beber. A mulher olhou para Jesus e falou, o Senhor é ousado, o Senhor é muito ousado, não deveria estar falando isso para mim. E Jesus olhou para a mulher e disse, não, quem não deveria estar falando isso para mim é você. Ah, mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, tu me pediria água e eu te daria água viva. A mulher olhou para Jesus e disse, o Senhor, além de ousado, não bate bem das ideias. O Senhor não tem caneca, o Senhor não tem balde, não tem corda, de onde o Senhor vai tirar água? Jesus disse, mulher, tu ainda não entendeu o que eu estou te falando. Qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu dou nunca mais tornará a ter sede, porque no seu interior nascerá uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ah, Senhor, eu quero dessa água, me dê de beber dessa água. E Jesus fala, vai e chama teu marido. Não tenho, Senhor. E Jesus diz, disseste bem, tivesse 5, o que tu tem agora também não é teu. Ela disse, mas o Senhor é profeta mesmo, né? Mas já que o Senhor é profeta, vamos fazer um debate teológico aqui. Senhor, onde é que tem que adorar? É no monte que tem que adorar? Ou é no templo que tem que adorar? O Senhor sabe, a divisão dos reinos. Quem é que está certo? O reino norte? O reino sul? É no monte? É no templo? Onde é que tem que adorar? Jesus disse, mulher, isso aí é debate teológico ultrapassado. Isso aí isso é tecnologia antiga. Como assim? Para você se conectar com Deus, tu ainda precisa ir no monte e plugar em Deus. Para você se conectar com Deus, tu precisa ainda ir no templo e se plugar em Deus. Isso aí é internet acaba. Eu tenho uma nova internet. Como é que é? Isso aqui é Wi-Fi, é wireless. Aonde tu vai, tu está conectado na vida do Espírito de Deus. Ele está conectado na graça de Deus. Você nasceu do Espírito, nasci, então você vai estar conectado na vida de Deus. Caso contrário, você vai ficar fora da vida do Espírito, tentando entender as coisas do Espírito, e você não vai entender. Você vai tomar o belo por aquilo que é feio, e o feio por aquilo que é belo. Porque as coisas do Espírito, aos olhos humanos, parecem loucura. E se você não entrar, não conectar na vida do Espírito, você não vai entender as coisas de Deus. É o que Jesus falou para Nicodemos no primeiro texto que lemos. Nicodemos vem para Jesus e fala, Senhor, pelo meu entendimento, pela minha sabedoria, eu sei que tu és. Jesus fala, sabe nada, Nicodemos, isso aqui tu não entende nada, não entende nada. Como assim não sei, Senhor? Eu sei, eu sou um doutor da lei. Não sabe, Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode ver, discernir, processar, entender, compreender, mastigar, discernir o reino de Deus. Nicodemos olhou e disse, que papo é esse? Tu vê que todo mundo que conversa com Jesus não entende Jesus, né? A mulher samaritana não está entendendo nada. O Nicodemos, que achava que entendia tudo, também não estava entendendo nada. Como assim? Alguém voltar para o ventre materno sendo velho e nascer de novo? Jesus, estou te falando que tu não entende, Nicodemos. Eu não estou falando disso aí não. Eu estou falando que se tu não nascer da água e do Espírito, tu não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido de carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires por eu te dizer que necessário vos é nascer de novo. Porque o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde ele vai. O Nicodemos fica sem entender, ele não compreende nada. E Jesus fala, se eu te falo de exemplos terrenos e você não entende, muito mais se eu te falar a partir do ângulo celestial. É mais ou menos assim. Quando nós falamos de Deus, você pode falar de cima para baixo e pode falar de baixo para cima. De baixo para cima é aquele que vai galgando a ciência, a sabedoria, a filosofia, a teologia humana, e ele fala de Deus. Mas aquele que fala de cima para baixo é aquele que já se assentou com Deus nas alturas, porque ele tem o Espírito de Deus na vida dele. E como o Espírito de Deus está na vida dele, ele enxerga tudo por outro ângulo. Viver no Espírito é enxergar tudo por outro ângulo. Veja o que Jesus fala na continuação. Ele diz para Nicodemos no versículo 14. Olha, Nicodemos, se você enxergar pelas lentes do Espírito, você vai ver que é diferente. Porque da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja erguido.
E quem olhar para ele e crer, tenha vida eterna. Jesus está falando da sua crucificação. Jesus está falando da sua crucificação. A serpente no deserto, lá em Números capítulo 21, o povo murmurou contra Deus e contra Moisés: não tem água, não tem pão, não tem água, não tem pão. Parecia a música: não tem água, não tem pão. E aí começaram a murmurar contra Deus e contra Moisés. Deus olhou e disse: Moisés, eu estou cansado desse povo. O povinho chato. Eu abro uma vermelha, eles reclamam. Eu dou água doce para eles, eles reclamam. Eu dou maná, eles reclamam. Cordoniza, eles reclamam. O povo reclama de tudo. Deus olhou e disse: Moisés, eu vou levar um castigo para esse povo. E a Bíblia diz que Deus mandou serpentes abrasadoras, venenosas, para picar o povo. E as pessoas começaram a morrer. E as pessoas iam sendo picadas. E elas iam morrendo. O povo veio a Moisés e disse: Moisés, nós pecamos contra ti e contra o Senhor. Clama pela misericórdia de Deus. E Moisés clamou. E Deus disse: Moisés, faz o seguinte: faz uma serpente de bronze e ergue ela. E há de ser que todos que olharem para a serpente serão curados. Moisés levanta a serpente de bronze e coloca. E todo aquele que era picado pela serpente e tinha um veneno no seu corpo, quando olhava para aquela serpente, o veneno era retirado, era atraído de dentro do corpo em direção à serpente, e aquela pessoa vivia. Jesus disse: importa que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e quem olhou para ela, o veneno foi tirado de dentro do corpo, eu seja erguido, e quem olhar para mim, seja curado. Meu Deus. A cruz, a partir da lógica humana, era morte. Mas a cruz, a partir de uma perspectiva do Espírito, era vida. A serpente era símbolo de maldição, mas quando Moisés ergueu, ela se tornou um símbolo de vida. A cruz era símbolo de maldição: maldito todo aquele que morrer no madeiro. Mas ela foi ressignificada, porque quem olhou para aquela cruz e creu no Filho de Deus, não viu símbolo de morte, mas viu a vida eterna ser reverberada para todo aquele que crer. A partir do ângulo humano, de baixo para cima, símbolo de maldição. A partir de um ângulo espiritual, de cima para baixo, símbolo de bênção. E hoje, nós cantamos a cruz, louvamos a cruz. E Jesus, quando pede para ser lembrado, Ele disse: vocês querem se alegrar? Queremos. Vocês querem vibrar no coração? Queremos. Lembre-se de mim. O quê? Curando? Curando enfermos, expulsando demônios. Ele disse: não, lembre-se de mim. O quê? Que esse corpo, esse pão é o meu corpo, que é partido por vós na cruz. E esse suco é o símbolo da nova aliança. Aonde? Na cruz. Mas Jesus, a cruz, isso é símbolo de maldição. Isso aí é veneno de serpente. Quem é picado por isso aí morre. Jesus disse: morria, agora tudo vai se tornar novo e diferente. Deus vai inverter a lógica humana e vai colocar o mundo de ponta cabeça. Quem olhar para a cruz não verá morte, mas verá vida. Veja como Jesus enxergava a sua morte. João capítulo 12, versículo 23 que nós lemos. Olha como Jesus enxergava a sua crucificação. Jesus respondeu: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Diz que o pregador pentecostal, quando tira o blazer, é quando começa a pregar. Chegou a hora do quê? De ser crucificado também. Mas sobretudo, além da cruz, chegou a hora do quê? Do Filho do Homem ser glorificado. Como assim, Jesus? Ele fala: porque em verdade eu vos digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Você olha para o grão de trigo morrendo e você diz: morreu. Não, ele não morreu. Ele vai viver aonde? Nos frutos que ele vai gerar. Jesus morreu? Não, ele ressuscitou. E aonde ele vive? Nos frutos que ele gerou dentro dessa igreja.
Jesus não enxergava a sua morte como o mundo enxergava a sua morte. Preste atenção, a cruz era a morte mais vexatória, mais vergonhosa que alguém poderia sofrer. Os romanos penduravam as pessoas na cruz e deixavam à beira do caminho. Quem morria na cruz, ele era chicoteado, espancado, cuspido. No caso de Jesus, coroado com uma coroa de espinho que cravou no seu crânio, gerando febre nele. Estava nu, despido, e quem olhava via um homem nu, despido, pregado, zombado, esbofeteado, mutilado na cruz do Calvário. Quem morria na cruz não tinha direito a sepultamento. Jesus foi sepultado por José de Arimateia, que tinha lá uma influência, e acabou tirando o corpo dele de lá, mas ficava ali para os abutres para devorar. A morte de cruz era a morte mais vexatória que alguém poderia sofrer. Mas Jesus olha para a sua cruz e diz: chegou a hora que no palco onde o mundo está zombando, Deus irá salvar a humanidade. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Jesus não enxergava a sua crucificação como o mundo enxergava. Os romanos prenderam e mataram Jesus e zombaram dele, na tentativa de arrancar o nome dele na história, mas eles não poderiam fazer isso. Em João capítulo 10, Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou por amor de muitos, e tem mais, eu a dou e tomo de volta, porque ela é minha. E ninguém pode tirar a minha vida, eu a dou e a tomo de volta. O que Roma estava fazendo com Jesus? Estava tentando arrancar o nome de Jesus da história. Oh, que erro! É por isso que Paulo disse: os poderosos não entenderam o que eles estavam fazendo, porque se eles entendessem, eles jamais teriam crucificado Jesus. Eles não entenderam o que estavam fazendo. Jesus estava dizendo: vocês querem zombar de mim, me humilhar, arrancar o meu nome da história, me varrer da história. Eu estou dizendo para vocês que isso não vai acontecer, porque eu sou um trigo, eu sou uma semente de vida, eu não sou uma semente de morte. Eu vou cair na terra, mas eu vou gerar frutos. É por isso que diz a palavra do Senhor, que quem faz a obra de Deus não perece com a vaidade do mundo, mas permanece para sempre. Eu quero te dizer nessa manhã, em nome de Jesus, recebe essa palavra no seu coração: quem semeia em fé, não semeia para a morte. Quem semeia em fé, não semeia para a morte. Quem semeia em fé, semeia para a vida eterna, porque semeia no solo da ressurreição, semeia diante do Deus que conhece o caminho da sepultura e que é dono da vida. Jesus estava dizendo: vocês acham que a minha morte é o fim? Não é. A minha morte é uma semente de vida, porque se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só, mas morrendo vai dar muito fruto. Quando você semeia em Deus, diante de Deus, meu irmão, muitas coisas que você vê morrer, você pode manter a esperança que voltará a ver elas vivas novamente. Porque quem semeia diante de Deus não semeia para a morte. Quem semeia diante de Deus semeia no solo da ressurreição. Quando morre um sonho, pode ser que ainda não seja o fim. Quando morre um projeto, pode ser que ainda não seja o fim. Quando você olha para alguém e você diz: meu Deus, essa pessoa se acabou, daí não se levanta mais. Pode ser que ainda não seja o fim, porque quem semeia em fé, semeia no solo da ressurreição. A minha morte não é o fim. E olha o que Jesus continua dizendo: em verdade, eu vos digo que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, quem preserva a sua vida neste mundo, esse aí vai perecer. Mas quem odeia, quem aborrece a sua própria vida neste mundo, conservará para a vida eterna. Quem me serve deve me seguir. Não tenha medo. Oh meu Deus, olha o que Jesus está dizendo: quem me serve deve me seguir sem medo. Para onde você está indo? Para a cruz. E a cruz é tudo? Não, eu estou indo para a glorificação. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Olha o que Jesus fala: não tenha medo. Quem me serve deve me seguir.
tenha medo. Não tenha medo, porque sobre você está o espírito de vida. Não tenha medo. Não tenha medo, porque sobre você nós não recebemos o espírito de medo, mas nós recebemos o espírito de fortaleza. Quem me serve deve me seguir. Onde eu estou, ali meu servo também deve estar. O meu Pai honrará aquele que me serve. Versículo 27. Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que estava ali ouviu e disse que tinha trovejado. Outros falaram que tinha sido um anjo que tinha falado. Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês, não por minha causa, mas por causa de vocês. Chegou a hora deste mundo ser julgado. 3 coisas que a cruz está fazendo. O mundo está sendo julgado. A hora de ser expulso o príncipe deste mundo. O poder das trevas está sendo derrotado. E quando, porém, eu for levantado da terra, atrairei a todos até mim. Primeira coisa que a cruz está fazendo: expondo o mundo. O que o mundo faz com aquele que ama? Ele odeia. O que o mundo faz com aquele que é luz? Joga trevas. O que o mundo faz com aquele que fala a verdade? Mente. O mundo dá para Jesus aquilo que Jesus veio trazer, eles dão o contrário. Ele traz luz, eles jogam trevas. Ele traz verdade, eles lançam mentira. O mundo estava sendo exposto na morte de Jesus. A cruz é prova do funcionamento do mundo, do poder imperialista do mundo, do século e do Deus desse mundo. As pessoas andam atrás do Deus desse mundo, achando que aí há uma terra dos sonhos, a terra da felicidade, mas não há, porque o mundo está sustentado em cima da mentira, da podridão, do pecado. E a paz que o homem dá é a paz da guerra, da espada, da violência. A morte de Jesus está expondo o sistema desse mundo. Como que o sistema do mundo funciona? Em cima de mentira, em cima de morte, em cima de destruição. Mas não é apenas isso que a cruz está fazendo. O que mais ela está fazendo? Está expulsando o príncipe deste mundo. Na cruz, foi cantado aqui, o último hino que foi cantado aqui. Na cruz, Jesus despojou as forças e as potestades das trevas. Na cruz, Ele está expulsando o príncipe deste mundo. Eu vou falar uma coisa aqui que vai soar estranho, mas pensa bem. Nós somos criados numa cultura onde parece que Deus é um ser poderoso, o diabo é um ser poderoso, e Deus e o diabo estão em guerra. Mentira, o diabo não é um ser poderoso. O diabo não tem poder. Não poder de potência. Quem tem poder de potência é Deus. O diabo não tem poder de potência. Ele não cria nada, ele só destrói. O diabo não tem poder. Ah, irmão Josiel, eu acho que ele tem poder. O diabo tem tanto poder que Tiago capítulo 4 diz o seguinte: se você resistir o diabo e dizer não para o diabo, não precisa nem usar o nome de Jesus. Só diz não para o diabo que ele vai fugir de você, de tanto poder que ele tem. Que ser poderoso é esse? Que foge quando você diz não. Ah, irmão Josiel, eu acho que o diabo tem poder. Não, o diabo não tem poder porque tem potência. O diabo tem poder porque é bom mentiroso, ele sabe mentir. O diabo é um mágico. Quando você é criança, você fica impressionado com o mágico. Tem algo aqui, ele pula daqui e bota para lá, assim, do nada, como se ele tivesse poder de fazer. Mas quando tu cresce, tu perde o encanto pela mágica. Por quê? Porque tu descobre que é truque. O diabo é a mesma coisa. Ele diz que é dono do mundo, ele diz que é dono do ouro, ele diz que é dono da prata, ele diz que tudo é dele. E se prostrado me adorares, eu vou te dar e eu vou fazer. E no final o que tu descobre? É tudo mentira. Ele não tem poder porque é poderoso. Ele tem poder porque é bom mentiroso. Vou contar uma situação que eu vi esses dias no Facebook. Acho que passou no Instagram também. Uma moça, alguns irmãos aqui devem ter visto. Uma moça vai até um cavalo e ela finge que tem na mão uma rédea. Ela não tem nada, mas ela finge que tem uma rédea. Aí ela vai até o cavalo e finge que está colocando a rédea. E o cavalo faz assim para ela. Ele abaixa. Aí ela coloca, finge que está colocando porque não tem nada. Ela finge que está colocando e depois finge que está puxando. E o cavalo vai indo. Assim é o diabo. O diabo finge que tem poder sobre a vida das pessoas.
Aí ele diz, não, olha, é uma maldição hereditária, e tu vai ter que pagar isso aí. Aí as pessoas vão, não, é uma maldição hereditária, porque teu pai sofreu, tua mãe sofreu, teu tataravô sofreu, teu bisavô sofreu, a tua família está marcada pelo sofrimento. Todo mundo que casa se dá mal, então tu vai ter que suportar esse teu casamento também aí, porque é maldição. Aí o crente fica, irmão, quando eu pego o crente com maldição hereditária na cabeça, a minha vontade é de dizer, meu queridinho, o que foi que tu não entendeu do evangelho? Que todo decreto de dívida que tinha contra você, Jesus rasgou na cruz do Calvário, e todo o poder das trevas foi arruinado na cruz do Calvário. Nenhuma maldição perece contra você, porque não há condição alguma de você viver sobre uma maldição. Você está debaixo do poder do sangue de Jesus. Não, é que, me falaram que eu vou ter que carregar isso aqui é uma coisa que eu vou ter que ficar, e eu vou ter que me subjugar, porque é maldição de família. Aí o camarada vem, o diabo vai arrastando o cidadão. Em nome de Jesus, quebra esse encanto do diabo sobre a tua vida. Eu já falei aqui para os irmãos muitas vezes, eu sou criado em Itajaí, dentro de um favelão, e quando nós éramos crianças, parte da família, que era uma parte já mais bem sucedida, não aceitava a nossa casa, a nossa família. E a gente ouviu da boca de parentes, coitado do Joel, os filhos dele, você é tudo traficante. As filhas, você é prostituta, porque aquele bairro é assim. Tudo que cresce ali vira traficante. Meus amigos de escola, tudo virou traficante. Era um favelão. Até hoje, pra vocês terem uma ideia, minha mãe não mora mais lá. Quando eu tenho que entrar lá, eu entro com receio, eu entro orando. Porque não é um bairro muito difícil, muito complicado. Teve uma época que eu tinha 3 tios meus presos ao mesmo tempo por tráfico de droga. Minha tia, na época, foi presa como a maior traficante mulher no estado de Santa Catarina, com a maior apreensão de drogas. É um bairro muito terrível, um bairro muito difícil. E as pessoas diziam, coitado, Joel colocou filho no mundo, e olha o que vai ser esses filhos aí. Você é traficante, porque dentro daquele bairro não vai se salvar um. Mas minha mãe é uma mulher de fé. E sempre que a minha mãe orava por nós, ela dizia, eu não coloquei filho no mundo para ser bandido. Eu não coloquei filha no mundo para ser prostituta. Eu não coloquei filho no mundo para ser instrumento de Satanás. Eu coloquei filho no mundo para ser servo de Deus. Eu coloquei... meu irmão, não tem palavra do diabo que fica de pé. Não tem. Não tem palavra de maldição que fica de pé. Em nome de Jesus, você pode botar sua mãozinha no coração e dizer, nenhum encantamento vale contra a minha vida. Você pode, nenhuma ferramenta prosperará, nenhum encantamento fica de pé, porque você está na cruz do Calvário, e não tem maldição, tem bênção. Candarabasura macandarabalabachaias. Ora macandarabalabasúria candaramahaya. Se você carrega sobre o seu coração um jugo do passado, uma culpa do passado que está oprimindo em você, quebra esse jugo nessa manhã. Quebra! Xarabacandarabahaya. Não vale encantamento contra você. A cruz não é símbolo de maldição para você, não para você. Havia um símbolo de maldição no teu passado, mas ficou no passado. Deus reverteu toda a maldição em bênção, e você está debaixo da bênção do Calvário, da bênção do Calvário, meu irmão. Toda vez que eu vou naquele bairro, eu vejo como as pessoas olham, o que elas falam na minha direção. Eu vejo o que elas falam. E eu olho para a casa da minha mãe. 6 filhos, nenhum se perdeu. Bem pelo contrário. Graças a Deus, todos eles muito bem sucedidos. Até minha mãe saiu daquele bairro, conseguiu abrir um negócio próprio dela. Deus abençoou muito a nossa família. Mas toda vez que eu volto para aquele bairro, eu vejo como as pessoas olham, e elas ficam meio aqui assim, tipo, meu Deus, nós éramos a família mais miserável do bairro. Eu já falei aqui para vocês, para comer nós tínhamos que pedir pão, comida em restaurante. Meu pai era viciado em drogas. Eu via 5, 6 homens debaixo do efeito de crack dentro de casa. Quem já viu pessoas sobre efeito de crack, sabe como é que é? O crack você pode usar ele a noite inteira, diferente da cocaína, que você vai usando, chega uma hora, se você não parar, você morre.
Mas o crack você pode virar uma noite inteira. Eu via 6 homens virando a noite inteira dentro de casa. E aí as pessoas dizem, não, olha, a pessoa se forma pelo ambiente. Ah, mas as pessoas esquecem que além do ambiente social, há um ambiente espiritual. Churamacaia. Enquanto meu pai estava de um lado usando crack, minha mãe estava do outro lado de joelhos dobrados, dizendo: Deus, os meus filhos não serão instrumentos de Satanás. Não serão. Eu sei, tem muita gente colocando coisa na tua cabeça, porque acham que as armas da nossa milícia são apenas sociais. Também são, mas não somente essas. As armas da nossa milícia são espirituais e poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Para encerrar, Jesus fala: quando eu for levantar, primeiro eu vou expor o mundo, sua vergonha. Depois, expulsar o príncipe deste mundo. E terceiro, eu serei erguido. E quando eu for erguido, atrairei todos até mim. Lá, na terceira série, você aprendeu sobre força centrífuga e força centrípeta. Na força centrípeta, você traz tudo que é de fora para o meio. No meio, há uma força gravitacional que traz tudo que está longe para perto. Jesus fala: quando eu for erguido, a cruz que todo mundo quer correr, ninguém quer olhar, porque é um espetáculo dantesco, de vergonha, de humilhação e de maldição. Ninguém quer ficar perto. Quando eu for erguido, atrairei todos até mim. É força assim, vai trazer tudo. E quando ele traz tudo mesmo. Ele traz o teu passado, ele traz a maldição que você carregou, ele traz a dor que você tem no coração, ele traz tudo. Aí ele vai trazendo tudo. E a Bíblia diz que sobre ele estava o nosso pecado, a nossa culpa, tudo aquilo que era nosso, que era de maldito, estava sobre ele. Ele carregou, ele atraiu. É força centrípeta. Ele trouxe tudo para ele, absorveu, chupou o veneno e disse: o que você tem aí dentro que está matando você? Ah, tem um veneno de mágoa aqui, então deixa eu puxar isso aí para fora. Ele puxou e veio para ele, e por isso ele foi pisado. O que tem aí dentro? Não, tem um veneno aqui de contenda, que eu não sei o que acontece comigo. Eu sempre entro em contenda com todo mundo. Eu vou tirar isso de você. E ele puxou de dentro de você. O que você traz aí? Não, eu trago um passado obscuro. Eu tive um passado terrível. Então vem cá, deixa eu puxar esse teu passado. Ele puxou e trouxe para dentro dele. E ele foi puxando a tua maldição, a tua culpa, a tua dor, a tua mágoa. Puxou, atraiu, trouxe. E hoje as pessoas olharam e falaram: coitado, ele morreu. Mas ao terceiro dia, entrou em ação a força centrífuga. Ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, todos aqueles que foram atraídos, ele disse: eu não apenas vou puxar a tua dor, eu vou te dar a minha alegria. Eu puxei a tua tristeza e te dou a minha alegria. Eu puxei a tua maldição e eu te dou a minha bênção. Receba a minha vida na tua vida. Receba o Espírito que está sobre mim. Receba a graça que eu vim trazer. Receba o poder do meu Pai. Receba o amor do Cristo. Receba a graça salvadora. Receba. Uracharamacaia. Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh glória. Oh, glória! Candala shura macanda la machaia. Era macashura macanda rabalabachaias. O que você trouxe aí no seu coração nessa manhã? Que está matando você, matando a tua espiritualidade. Os teus sentimentos estão ferindo você. É como um aguilhão que fica te prendendo, te machucando, te ferindo. O que tem aí que está te ferindo? Jesus está dizendo: deixa na cruz. Deixa na cruz. Deixa na cruz isso aí. Porque eu vou liberar da mesma cruz a paz para a tua vida. Eu vou liberar para a tua vida o descanso eterno. Remanagamachaia. Uramacanda na baixaia. Ele é aquele que atrai os que choram e diz: eu vou dar consolo. Vocês são bem-aventurados, porque na cruz existe consolo para a tua vida. Existe graça para a tua vida. Candalabashura macalamahaias.
Feche seus olhinhos, nós vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhinhos. Talvez a culpa está te esmagando. Você chegou aqui culpado. Há perdão nessa mesa. A mesa de Deus quer curar o teu coração dessa culpa hoje. Talvez você chegou aqui e os vínculos do teu relacionamento estão sendo afetados, mas tem vida na cruz. Tem vida na cruz. Tem vida na cruz. Tolemachúria calamandaramachaias. Ore ao Espírito Santo, ore, ore, ore. Vai enchendo essa casa de oração, ore, ore. A unção de Deus está sobre nós nessa manhã. Há um grande refrigério de Deus para a tua vida, ore, 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 ore. Vai enchendo essa casa de oração, vai enchendo essa casa de oração, Espírito Santo. Nós estamos orando nessa manhã com a tua igreja. Tu sabe como cada coração chegou aqui. Quantos corações, Senhor, chegaram aqui subjugados, debaixo de culpa, debaixo de temores, debaixo de medo. Mas nós oramos nessa manhã te pedindo, Espírito Santo, tira esse medo daí e coloca certeza, fortaleza, confiança, ânimo, verdade, vida, vida. Xaramacandaramahaya. Aí onde você